A maioria dos motociclistas acha que a parte mais difícil de pilotar uma moto é inclinar em uma curva rápida. Buona! Para muitos motociclistas, o que realmente mina a confiança é algo muito mais simples, uma simples conversão em U. Isso acontece o tempo todo. Você entra em um estacionamento, tenta fazer uma curva fechada e, de repente, a moto parece mais pesada do que o esperado. O guidão parece estranho. A moto inclina mais do que você imaginava. Sua mente se enche de perguntas. Será que estou virando demais? Será que estou indo devagar demais? Será que eu vou deixar essa coisa cair? Quando você percebe, seus pés já estão no chão, fazendo aquele passinho de pato que todo motociclista torce para ninguém ter visto. O que torna isso ainda mais frustrante é que acontece com todos os tipos de moto. Motos pequenas, grandes, custom, touring, não faz distinção. Quando algo parece difícil, a maioria das pessoas acha que precisa de mais prática, mais confiança ou talvez de uma moto diferente. Mas, em muitos casos, o verdadeiro problema é algo muito mais simples. Algo que a maioria dos motociclistas simplesmente ignora. Quando você entende isso, fazer um retorno em U começa a fazer muito mais sentido. Antes de chegar lá, vale a pena entender por que tantos motociclistas têm dificuldade logo de cara, porque o erro geralmente acontece antes mesmo da curva começar. Iniciantes tentando fazer um retorno em U normalmente focam toda a atenção na própria moto. Isso até parece razoável. Afinal, se está pilotando, então é natural prestar atenção no que ela está fazendo. Você observa o guidão, a roda dianteira, o asfalto, o ângulo de inclinação. Você monitora tudo o que está acontecendo bem na sua frente, mas é aí que começam os problemas. Quanto mais atenção você dá a cada pequeno movimento, mais nervosos ficam os seus comandos. A moto inclina um pouco e você reage. O guidão mexe um pouco e você reage de novo. A motocicleta começa a virar e você começa a duvidar de si mesmo. Aí faz mais uma correção. Em vez de conduzir a moto pela curva, você acaba sempre correndo atrás dela. Cada movimento desencadeia outra reação. Cada reação exige mais um ajuste e toda a manobra começa a parecer instável. Muitos pilotos culpam o equilíbrio nesse momento. Eles concluem que simplesmente não são bons em pilotar em baixa velocidade. Mas o equilíbrio geralmente não é o verdadeiro problema. Muitos motociclistas que acham que têm pouco equilíbrio podem melhorar drasticamente mudando apenas um hábito, porque as motos respondem a algo que a maioria das pessoas subestima, a visão. Para onde você olha, tem um efeito muito maior na sua pilotagem do que a maioria dos motociclistas imagina. Pense nisso. Você já esteve pilotando e percebeu que estava desviando em direção a algo que estava encarando, como um buraco, entulho, meio-fio ou um carro estacionado? Você sabia que não queria bater naquilo, mas de alguma forma a moto começou a ir naquela direção? Isso acontece porque seu corpo naturalmente segue seus olhos. Esse mesmo princípio se torna extremamente importante durante as curvas em U. Quando a maioria dos motociclistas começa uma curva em U, eles não olham realmente para onde querem terminar. Eles olham para algum lugar no meio ou mal viram a cabeça. Os olhos deles ficam próximo da moto, perto do chão, perto da roda dianteira. Como a visão deles fica próxima, a pilotagem se torna hesitante, limitada, nervosa e reativa. A moto nunca recebe uma direção clara. É como tentar jogar uma bola enquanto você muda um alvo o tempo todo. O resultado é previsível. A curva fica estranha, a moto parece pesada e a confiança desaparece. Compara isso com o que os pilotos experientes fazem. Observe um piloto habilidoso fazendo uma curva em U e repare na cabeça, nos olhos dele. Muito antes da moto chegar ao meio da curva, ele já está olhando para a saída. A atenção dele não está no asfalto logo à frente. Não está na roda dianteira nem no guidão. Os olhos já estão focados em onde ele quer que a moto termine. Por causa disso, os comandos de direção ficam mais suaves, os movimentos mais tranquilos e a moto segue um trajeto mais limpo. De fora, parece fácil, mas o que você está vendo não é talento. É um uso diferente da visão. Esse é o elemento que a maioria dos motociclistas ignora. Vira a cabeça mais cedo do que parece natural e mais longe do que parece confortável. A maioria das pessoas não percebe o quão pouco realmente vira a cabeça durante manobras em baixa velocidade. Eles acham que estão olhando através da curva, mas quando gravados de lado, descobrem que mal estão virando a cabeça, ainda olhando para a área diretamente à frente da moto. Essa pequena diferença gera um grande efeito porque a moto está constantemente recebendo informações dos seus olhos. Quando seus olhos ficam próximos, pilotar se torna reativo. Quando seus olhos vão mais longe, pilotar se torna intencional. A moto começa a ficar mais suave porque você não está mais fazendo correções de última hora a todo momento.
Se curvas em U fossem principalmente sobre força, pilotos menores teriam consistentemente mais dificuldade do que os maiores, mas não é isso que acontece. Pilotos menores frequentemente manobram motos grandes com facilidade, enquanto pilotos maiores lutam com a mesma moto. Isso acontece porque o controle em baixa velocidade tem muito mais a ver com técnica do que com força física, e a visão é uma das partes mais importantes dessa técnica. O desafio é que olhar longe através da curva parece errado no começo. O cérebro quer olhar para baixo, quer checar o asfalto, quer monitorar cada movimento que a moto faz. Esse instinto é normal, mas pode tornar a curva mais difícil. No momento em que você fixa o olhar no chão, priva seu corpo das informações de que ele precisa para guiar a moto suavemente. Isso nos leva ao próximo elemento, porque virar a cabeça muda tudo. Mas, quando combinado com uma técnica adicional, muitos pilotos experimentam uma melhora dramática quase imediatamente. É a mesma coisa que ajuda curvas fechadas a parecerem mais estáveis, a mesma coisa que pilotos experientes usam sem nem pensar. Esse segundo elemento é um leve uso do freio traseiro. Não é uma pressão forte, não é o suficiente para desacelerar a moto de forma agressiva. Apenas uma leve pressão no freio traseiro enquanto mantém a aceleração suave. Muitos pilotos descobrem isso por acaso. Um dia eles experimentam, a moto de repente fica mais estável e eles se perguntam por que ninguém explicou isso dessa forma antes. Durante uma curva em U, a moto naturalmente quer responder a cada pequeno movimento, cada mínimo movimento das mãos, cada mudança no acelerador, cada leve alteração no equilíbrio. Em velocidades muito baixas, esses pequenos movimentos podem parecer ampliados. É por isso que iniciantes costumam descrever a moto como nervosa. Não porque a moto esteja fazendo algo estranho, mas porque tudo parece exagerado quando se está andando devagar. Um leve uso do freio traseiro ajuda a acalmar isso. Ele traz mais estabilidade e suaviza as coisas. Em vez de a moto parecer nervosa, ela começa a ficar mais estável e previsível. E previsibilidade é exatamente o que constrói confiança. A ênfase no leve é importante. Muitos pilotos ouvem esse conselho e imediatamente aplicam o freio demais. A moto desacelera demais, o motor sofre, tudo fica brusco, e eles concluem que a técnica não funciona. O objetivo não é parar a moto. O objetivo é criar estabilidade, adicionando um pouco de controle em vez de muita frenagem. Agora combina os dois elementos. Sua cabeça está totalmente virada para a saída. Seus olhos estão focados em onde você quer ir. Seu controle de embreagem está suave. Você está aplicando uma leve pressão no freio traseiro. Várias coisas acontecem ao mesmo tempo. A visão fica mais nítida, a direção fica mais tranquila, a moto parece mais estável e a curva começa a parecer muito mais fácil do que realmente é. Essa é uma das maiores surpresas que os pilotos encontram. O mesmo estacionamento, a mesma moto, o mesmo piloto, mas de alguma forma a curva parece mais fácil. Não porque algo externo mudou, mas porque os comandos mudaram. É por isso que pilotos experientes costumam parecer relaxados durante manobras em baixa velocidade. As pessoas acham que eles têm um equilíbrio extraordinário ou alguma técnica secreta. Na verdade, eles geralmente só estão combinando alguns fundamentos básicos corretamente. E esses fundamentos fazem tudo parecer fácil. Outro erro que pega muitos pilotos de surpresa é fixar o olhar nos perigos. Você está praticando curvas em U e há uma guia por perto, um poste de luz, outro veículo, uma faixa pintada. Imediatamente, sua atenção se fixa nisso. Você pensa, não bate nisso, não bate nisso. Mas seus olhos continuam voltando para aquilo. E quando seus olhos continuam voltando, a moto começa a ir naquela direção. Isso frustra os pilotos porque parece irracional. Você está tentando ativamente evitar o objeto, mas continua se aproximando dele. A moto não sabe o que você está tentando evitar. Ela só sabe para onde você está direcionando sua atenção. É por isso que motociclistas experientes focam em onde querem ir, não em onde não querem ir. Isso parece uma diferença pequena, mas é algo significativo. Uma abordagem enche a mente de obstáculos, a outra de soluções, e a moto responde de acordo. Por muito tempo, a suposição quando uma curva em U parecia desconfortável era que era preciso mais coragem, que a solução era enfrentar o medo. Mas o verdadeiro problema não era o medo. Era a atenção focada em meio-fios, faixas, obstáculos, em tudo, menos na saída desejada. Essa constante falta de direcionamento criava trabalho extra o tempo todo. Comprometer-se totalmente a virar a cabeça muda as coisas de forma perceptível, mesmo que não seja instantâneo ou perfeito. A moto fica mais fácil de controlar, as curvas ficam mais suaves e o pânico diminui. A prática passa a ser algo que você procura, em vez de evitar.
Isso merece destaque. Quando algo parece impossível, você evita praticar aquilo. Quando parece algo administrável, você pratica mais, e mais prática gera mais habilidade. Tornar um retorno em U, mesmo que um pouco mais fácil, tem um grande efeito cumulativo, porque agora você está disposto a repetir, e é na repetição que a verdadeira melhora acontece. Nenhum motociclista fica habilidoso depois de um único retorno em U bem-sucedido ou uma sessão no estacionamento. A habilidade vem de executar a mesma coisa corretamente tantas vezes que isso começa a parecer normal. Aqui vai um exercício simples. Encontre um estacionamento vazio, sem pressão, sem plateia. Monte um retorno em U básico. Antes de a moto começar a virar, identifique o ponto de saída. Escolhe o local exato onde você quer que a moto termine. Foque sua atenção nesse ponto. Vira a cabeça. Vire mesmo. Mais do que parece natural. Mantenha seus olhos lá. Não olhe para baixo. Não olhe para a roda dianteira nem para o asfalto. Mantenha-se focado no destino. Adicione um controle suave da embreagem, aplique o freio traseiro levemente e deixe a moto trabalhar. A primeira tentativa pode parecer estranha. Tudo bem. A segunda geralmente já parece um pouco melhor. Na terceira, normalmente melhora de novo. Em algum momento dessas repetições, muitos pilotos chegam a uma constatação surpreendente. A moto nunca foi o principal problema. O problema era como eles interagiam com ela. Quando isso faz sentido, o retorno em U deixa de parecer misterioso ou coisa de especialista. Elas se tornam apenas mais uma técnica que pode ser aprendida e aprimorada. Essa é a lição mais ampla. Grande parte da habilidade em pilotar moto não está em fazer mais força. Está em eliminar o que cria dificuldade desnecessária. Menos tensão nos braços, menos pânico na mente, menos atenção nos lugares errados, mais confiança e técnica correta, mais foco na visão, mais consistência nos comandos. Quando esses elementos se juntam, a moto começa a parecer cooperativa em vez de intimidante. É aí que os pilotos começam a parecer suaves, não porque estão se exibindo, mas porque estão relaxados. Pilotos relaxados tendem a parecer experientes. Da próxima vez que você vir alguém fazendo um retorno limpo e sem esforço, não foque na moto. Observe a cabeça, os olhos, veja para onde vai a atenção deles. Provavelmente eles estão usando exatamente o método descrito aqui, um que parece simples demais para fazer diferença, mas que para muitos pilotos transforma completamente a sensação de pilotar em baixa velocidade. Quando você sentir essa diferença por si mesmo, vai entender por que pilotos experientes confiam nisso toda vez que fazem uma curva fechada.